Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui, pessoal, mais uma vez com vocês, com a oração. Quero enviar a paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus e para todos aqueles que hão de ver, claro, este vídeo. Muitas vezes há uma grande necessidade de nós nos aprofundarmos e conhecermos a Deus de uma forma mais, digamos assim, individual, né? Muitas vezes Deus nos chama para que esse processo aconteça na nossa vida, não é? Certa vez Jesus estava com os discípulos e ele chamou-os para subirem no barco e eles entraram, não é, no mar, porque Jesus queria ter um momento a sós com seus discípulos. Então muitas vezes nós somos convidados, né, um convite de Deus para que nós possamos ter assim um momento a sós com Ele e Ele possa também se revelar a cada um de nós de uma forma mais íntima, não é? Ou seja, o Monte Tabor, já viu? Monte Tabor, já viu falar nele? Então Jesus subiu ao monte e ali ele, né, se transfigurou, se revelando, claro, aos seus discípulos, de uma forma que até então ele nunca tinha se mostrado, digamos assim. Então, muitas vezes a gente está num processo, está desempregado, um exemplo, né? Eu posso contar sobre a minha vida mais de 40 anos atrás, quando eu entrei, né? Quando eu entrei, só um minutinho, pessoal, que ali a câmera já está com a bateria descarregando. Deixa eu tirar esse sinalzinho ali, tá certo? Beleza, vamos embora, cadê? Deixa eu dar por aqui, ok? Então, eu me lembro que quando foi há mais de 40 anos atrás, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que aconteceu foi que eu fiquei desempregado, E eu fiquei me questionando por que eu fiquei desempregado, que agora era servo de Deus e tudo mais, aquela coisa toda. E eu não conseguia entender, a princípio, né, o porquê daquilo. E isso durou por mais de ano, foi isso mesmo. E depois de muito tempo, aliás, e aí foi um período que eu mais busquei a Deus, foi que eu mais jejuei, que eu mais orei, que eu mais me acordava de madrugada, que eu mais chorava, que eu mais me derramava, que eu mais, enfim, aquela coisa toda, né? Ou seja, eu entrei dentro de um processo, né, de conhecer aquilo que ainda não conhecia, né? Foi uma experiência que até hoje, há mais de 40 anos, eu me recordo e carrego as experiências que eu tive durante aquele ano, mais de ano na época, né? Então tem certas coisas que acontecem na nossa vida hoje que a gente não está entendendo, mas Deus sabe o que faz, né? Sabe? Muitas vezes para a gente se firmar na fé, para a gente ter uma estrutura espiritual, para a gente ter uma maturidade, não é? Para a gente ter uma sabedoria, para a gente ter um conhecimento a mais em relação a Deus. Deus, ele nos conduz, né, para um momento de intimidade, para um momento íntimo. Esse momento chama-se oração. Então muitas coisas se convergem para que nós venhamos orar, né? Então um acontece de um jeito, outro acontece do outro. No meu caso foi do desemprego, o outro acontece um problema X, Y, enfim, aquela coisa toda. De forma que cada um de nós que nos aproximamos de Deus temos sempre uma causa, né? Temos sempre uma causa, uma necessidade, uma aflição, um conflito, um problema, uma situação, enfim, na nossa vida, que nos leva, claro, a buscar a Deus. E essa busca, muitas vezes, ela traz muitos benefícios, não só a questão de você ter aquela bênção, mas a questão de você, eu acho que a questão mais valiosa aí, não é nem a bênção, né? Claro que a bênção é importante, não estou querendo me referir a isso, não me ignore, mas eu estou me referindo a você ter um relacionamento, aprender a se relacionar com Deus durante a sua caminhada, requer muitas vezes que você passe, claro, por esses momentos na sua vida que você ignora, isso mesmo, tá? Então esses momentos aí que você está dizendo, que coisa ruim, eu não suporto mais, tá difícil na minha vida, eu quero abandonar tudo, eu jogar, chutar o pau da barraca, eu quero desaparecer, eu vou desistir da fé, eu vou parar, eu vou, enfim, aquela coisa toda. É perda de tempo, porque se você desistir agora, vai ser pior para você. Porque a Bíblia diz que vai votar 7. Se sair um, vota 7. Viu? Então, Deus também não dá além das nossas forças, né? As pessoas ficam chorando, choramingoando, coisas desse tipo e tal. Mas Deus não dá além das suas forças. Não aguento mais, não sei o que e tal, aquela coisa toda. Isso tudo é
fundamento da alma, não existe um fundamento bíblico, porque a Bíblia diz que Deus não nos dá além das nossas forças, certo, pessoal? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir para vocês, para vocês assinar o canal, pode ser, e também ativar as notificações. E vamos para a palavra. Tá onde é a palavra, pessoal? Tá ali. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Certo? Então aqui está justamente essa questão aí, para que você conheça a Deus. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja ou denominação, como você quer entender, ou está ali no templo, conhece a Deus. Né? Conhecer a Deus é algo extraordinário, que transforma, que muda completamente a vida de um ser humano. Né? Ou seja, quando o ser humano conhece a Deus, a capa, ela sai, a visão, a cegueira sai, o pecado sai. E o desejo cada vez mais de se aproximar de Deus aumenta no coração do ser humano. Quando as pessoas não conhecem a Deus, elas não estão nem aí para o pecado. Elas convivem com Ele como algo assim normal, entendeu? Convivem com Ele como se fosse algo normal. E nada lhe abala, porque Ele está ainda no mundo natural. Quando ele sai daquele ciclo, né, daquela vida, daquele ambiente, daquela atmosfera que ele vive, sabe? Quando ele é resgatado ali por Cristo, pelo Espírito Santo, né, ele passa a ter um novo entendimento e passa a conhecer a Deus. A chuva serôdia é aquela chuva que vem para regar a terra, que vem para dar frutos, né? Fazer com que a natureza gere frutos. Então, Deus vai se revelando às pessoas já aos poucos, entende? Sabe? Antes de vir uma chuva forte, vem aquela chuva fininha, depois ela aumenta. Nunca vem uma chuva de vez, como diz o povo, né? Vem aquela chuva bitolada, né? Sabe? Até vir uma chuva que vai mudar a terra, sabe? É isso que acontece. Quando o ser humano conhece a Deus, sabe? É como a alva. Você já observou a alva, o nascer do sol? Vem com aquela força, com aquela energia, com aquele renovo, com aquela claridade. Entende? Ilumina. Entende? As trevas são dissipadas, sabe? E a luz toma lugar justamente naquilo que era obscuro e escuro, sabe? É justamente isso que acontece com o ser humano quando ele conhece a Deus. A luz de Deus passa a entrar no seu coração, na sua mente, na sua alma, e ele começa a enxergar as coisas com outros olhos, entende? Então é muito importante hoje em dia, acredito assim que as pessoas hoje falta muito conhecimento de Deus. Principalmente na igreja, sabe? Tem muitos lugares que você vai, né, que é só conversa fiada, conversa de carochinha, sabe? Aquelas pessoas que ficam ali contando história e não falam da palavra, sabe? Não fala da palavra. Fica contando que, enfim, etc. Mas as pessoas precisam mesmo conhecer a Deus. E como é que conhece a Deus? Conhecendo a Cristo. Né? Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu e disse-lhe: estou há tanto tempo com vocês e vocês dizem, mostra-nos o Pai. Entendeu? Ele disse: olhe para as obras. Entende? Ou seja, curado cego, paralítico andar, surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar. Tudo é obra. Entende? Depois ele disse assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Eles entenderam? A ficha caiu? Estou entendendo, Senhor. Jesus disse: olha, eu sou a imagem expressa do Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai.
Porque aquilo que eu faço é o que o Pai faz. Porque eu e o Pai somos um. Percebe? Entende? Então, intimidade. Deus chamou a igreja para quê? Para ter intimidade. Intimidade não é através de tradição, não é através de religiosidade. Isso aí tudo é palha, isso é fumaça. Isso aí não vai resolver nada na sua vida espiritual. Entende? Você, quando tem intimidade, você tem uma visão. E quando você tem uma visão, você tem maturidade e sabedoria para se conduzir, claro, diante de Deus. Certo, pessoal? Vamos orar. Oremos, meu Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero pedir por cada vida, cada situação, Senhor. Meu Deus, que o Senhor desperte, Senhor, na vida dessas pessoas que estão passando por provação, dificuldades, passando por aflições. Que o Senhor desperte nelas, Pai, a sede de buscar o Teu reino, de buscar um conhecimento verdadeiro, uma intimidade verdadeira, Senhor. Quero pedir, Senhor, abre as portas, muda a história, transforma situações, intervém em causas impossíveis pelos médicos. Meu Deus, visita cada vida, aqueles que estão, Senhor, no fundo do poço da depressão, aqueles que estão, Senhor, tomando remédios barbitúricos para dormir, para se acordar, que estão, Senhor, meu Deus, vivendo uma situação muito crítica. Se houver uma situação espiritual, tipo de situações de opressão, Pai, do inimigo, que essas pessoas sejam livres pelo poder do nome do Senhor Jesus e que o Senhor traga um tempo novo de vitória em nome de Jesus. Graças a Deus. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo e assine o canal. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.